Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, prosperidade e vida plena. Ou seja, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 39, do livro de Êxodos, o penúltimo capítulo aqui do livro de Êxodos, o livro de Êxodo que trata exatamente da libertação do povo de Israel, da dominação, da escravidão do Egito. Então vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 39. O capítulo 39 do livro de Êxodo, o segundo livro escrito por Moisés e também o segundo livro da nossa Bíblia Sagrada, do nosso manual de instruções para a vida. Então sejam todos bem-vindos, já deixa aí seu like, deixa lá o seu joinha, like, o seu gostei, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Você não paga nada, é totalmente de graça, basta você apertar um botãozinho aí, seja no seu celular, no seu computador, no seu tablet ou no seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo, só apertar aí o botãozinho, ó, inscrever-se, aperta o dedão aí, põe o dedão aí, não tá fazendo nada mesmo, é de graça. Será que até isso é difícil para você? Apertar o botãozinho aí de inscrever-se? Se inscreva aí para que você possa receber mais conteúdos, possa receber mais do nosso trabalho. Então bora lá, vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho que nós usamos sempre aqui para fazer, que é a base do nosso trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, a Palavra do Deus Vivo, nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. E tudo o que você deseja saber sobre sua vida, porque sua vida funciona ou não funciona, porque algumas coisas funcionam e outras não, você vai encontrar resposta para tudo aqui no livro da vida, no seu manual de instruções para a vida, nossa Bíblia Sagrada. Então vamos abrir aqui a Bíblia no no livro 2. Para quem não sabe, a Bíblia ela é formada por 66 livros. 66 livros, 1.189 capítulos e 31.200 versículos. E o nosso trabalho aqui é fazer um vídeo de cada capítulo da Bíblia. Esta é a nossa missão. Perfeito? Então vamos aqui no segundo livro. E no capítulo 39, que é a continuação, claro, aqui do nosso trabalho, dos nossos vídeos, já fizemos 38 vídeos anteriores, então aqui no capítulo 39, no versículo 1, diz assim, como é uma continuação: e do azul e púrpura e carmesim fizeram vestes do serviço para realizar o serviço no lugar santo, e fizeram as vestes santas para Arão, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Então, para quem você não sabe, aqui nós estamos passando exatamente pela construção do tabernáculo, como Deus orientou Moisés para que ele construísse o tabernáculo para a obra do Senhor, para a obra de Deus, para a adoração do Senhor. O tabernáculo seria hoje como se fosse uma igreja, onde você vai lá semanalmente ou diariamente ou 2, 3 vezes por semana para fazer as suas orações, para adorar ao Senhor. Então, seguindo aqui com a construção do tabernáculo, seus utensílios e as roupas sacerdotais que eram utilizadas ali pelos sacerdotes, na verdade, por Arão e seus filhos naquela época, perfeito? Versículo 2, e ele fez o efode de ouro, azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido. Então, o efode de ouro. Versículo 3, e bateram o ouro em lâminas finas e o cortaram em fios, para tecê-lo em azul e em púrpura e em carmesim, e no linho fino com trabalho esmerado. Então eles bateram o ouro ali, transformaram o ouro em
finas lâminas finas de ouro, e cortaram em fios para tecê-lo em azul, em carmesim e em linho fino com trabalho esmerado. Então, só material de primeira: ouro, carmesim, linho fino, esmeraldas e por aí vai. Versículo 4: fizeram nele ombreiras que se juntassem nas duas extremidades, eram juntadas. Então fizeram nele ombreiras que se juntassem nas duas extremidades, eram juntadas. Versículo 5: e o cinto trançado do seu efode que estava sobre ele era do mesmo conforme a sua obra, de ouro azul, e púrpura e carmesim, e linho fino torcido, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Então, e o cinto, era trançado do seu efode que estava sobre ele. Era do mesmo conforme sua obra, de ouro azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 6: e prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, lavradas conforme selos são lavrados, com os nomes dos filhos de Israel. Ou seja, os nomes dos filhos de Israel se referia aqui às 12 tribos de Israel. Os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Israel. Então, as tribos de Israel, das 12 tribos de Israel, porque para cada filho de Jacó, para cada filho de Israel, que eram 12, então se formaram 12 tribos. Versículo 7: e ele os colocou sobre os ombros do efode, para que fossem pedras por memorial para os filhos de Israel, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Então, em cada pedra tinha o nome de um filho de Israel. Por exemplo, Dan, Judá. Então, para cada filho, para cada pedra, em cada pedra ia o nome de um filho de Israel. Versículo 8: e ele fez o peitoral de trabalho esmerado, como a obra do efode, de azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido. Versículo 9: era quadrado, fizeram o peitoral dobrado, 1 palmo era o seu comprimento, e 1 palmo era a sua largura, sendo dobrado. 1 palmo o seu comprimento, e 1 palmo a sua largura, sendo dobrado. Versículo 10: e engastaram nele 4 fileiras de pedras. A primeira fileira era um sárdio, um topázio e um carbúnculo. Esta era a primeira fileira. Versículo 11: e a segunda fileira, uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira fileira era um jacinto, uma ágata e uma ametista. A terceira e a quarta fileira, versículo 13, e a quarta fileira era um berilo, um ônix e um jaspe. Eram engastadas em ouro nos seus engastes. Versículo 14: e as pedras eram de acordo com os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, de gravura, como em selo, cada um com seu nome, de acordo com as 12 tribos. Então, em cada pedra tinha o nome de um dos filhos de Jacó, de acordo com as 12 tribos. Versículo 15: e fizeram sobre o peitoral correntes na extremidade, trançadas como cordão, obra de ouro puro. Versículo 16: e fizeram 2 engastes de ouro e 2 anéis de ouro, e puseram os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Versículo 17: e colocaram as 2 correntes de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. Versículo 18: e as 2 extremidades das 2 correntes prenderam nos 2 engastes, e os colocaram nas ombreiras do efode diante dele. Versículo 19: e fizeram 2 anéis de ouro, e os colocaram sobre as 2 extremidades
do peitoral, na sua borda, que estava no lado do efode por dentro. Versículo 20: E fizeram os outros 2 anéis de ouro, e os colocaram nos 2 lados do efode por baixo, diante dele, defronte da outra juntura dele, sobre o cinto trançado do efode. Versículo 21: E ligaram o peitoral pelos seus anéis, aos anéis do efode, com um laço de azul, para que estivesse acima do cinto trançado do efode, e para que o peitoral não se separasse do efode, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Ele fez o manto do efode de obra tecida, todo de azul. Versículo 23: E havia uma abertura no meio do manto, como a abertura de cota de malha, com uma borda em redor da sua abertura, para que não se rompesse. Versículo 24: E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho torcido. Versículo 25: E fizeram sinos de ouro puro, e colocaram os sinos entre os romãs, aliás, sobre a borda do manto, ao redor entre as romãs. Versículo 26: Um sino e uma romã, outro sino e uma romã, e ao redor da borda do manto, para ministrar conforme o Senhor ordenara a Moisés. Para ministrar conforme o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 27: E fizeram as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para os seus filhos. Versículo 28: E uma mitra de linho fino, e o adorno das tiaras de linho fino, e os colchões de linho fino torcido. Versículo 29: E um cinto de linho fino torcido, e azul, e púrpura, e carmesim, obra de bordador, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 30: Fizeram a lâmina da santa coroa de ouro puro, e escreveram sobre ela uma inscrição semelhante à gravura de selos: Santidade para o Senhor. Então ali fizeram a lâmina da santa coroa de ouro puro, e escreveram sobre ela uma inscrição semelhante à gravura de selos: Santidade para o Senhor. Santidade para o Senhor. Esta foi a gravura, né? Foi a inscrição que eles fizeram ali na coroa. Naquela coroa eles colocaram a seguinte inscrição: Santidade para o Senhor. Versículo 31: E a amarraram com um cordão de azul para prendê-la sobre a mitra, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Versículo 32: Assim foi concluída toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram de acordo com tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim eles fizeram. Então os filhos de Israel ali, eles fizeram tudo de acordo com o que o Senhor, com o que Deus tinha ordenado ali para que Moisés fizessem a obra do tabernáculo, a construção do tabernáculo, que era para a adoração do Senhor, para a adoração de Deus. Versículo 33: E eles trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus móveis, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas barras e as suas colunas e as suas bases. Então eles fizeram tudo ali e trouxeram para Moisés. Versículo 34: E a coberta de peles de carneiro tingidas de vermelho, e a coberta de peles de texugo, e o véu da cobertura, Versículo 35: A arca do testemunho e as suas varas, e o propiciatório. Então a arca do testemunho, as suas varas e o propiciatório.
Versículo 36, a mesa e todos os seus utensílios, e o pão da proposição. A mesa, seus utensílios e também o pão ali da proposição. Versículo 37, o candelabro puro, com suas lâmpadas, com as lâmpadas a serem colocadas em ordem, e todos os seus utensílios e o óleo para a luz. Versículo 38, o altar de ouro e o óleo da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta do tabernáculo. A cortina da porta do tabernáculo. A cortina, no caso, que servia de porta para o tabernáculo. Versículo 39, o altar de bronze e a sua grade de bronze, as suas varas e todos os seus utensílios, a pia e a sua base. Versículo 40, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a cortina para a porta do pátio, as suas cordas e as suas estacas, e todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação. Então eles levaram tudo aquilo ali para Moisés, para que Moisés visse se estava apropriado, se estava aprovado. 41. As vestes de serviço para fazer o serviço no lugar santo, e as vestes santas para Arão, o sacerdote, e as vestes dos filhos para ministrar o ofício sacerdotal. Então eles levaram tudo ali para Moisés, inclusive as vestes, as vestes de Arão e as vestes dos filhos de Arão. Toda aquela vestimenta que era para o serviço, para ministrar o serviço sacerdotal. Versículo 42. Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim os filhos de Israel fizeram todo o trabalho. Então, conforme o Senhor havia ordenado a Israel, a Moisés, os filhos de Israel fizeram todo o trabalho, Versículo 43. E Moisés viu toda a obra, e eis que eles a haviam realizado conforme o Senhor ordenou, conforme o Senhor ordenara. Assim eles haviam feito, e Moisés os abençoou. Então eles levaram toda aquela obra ali, tudo que Moisés tinha ordenado para que eles fizeram para a confecção, para a construção do tabernáculo. Então eles levaram, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim os filhos de Israel fizeram todo o trabalho. E Moisés viu toda a obra, e eis que eles a haviam realizado conforme o Senhor ordenara. Assim eles haviam feito, e Moisés os abençoou. Então Moisés abençoou aquele povo, porque eles haviam feito a obra, tudo de acordo com o que o Senhor havia ordenado, havia orientado Moisés fazer. Então Moisés abençoou todo aquele povo. Então esta foi a nossa leitura, fizemos a leitura e também comentamos o capítulo de hoje, o capítulo 39, o penúltimo capítulo aqui do livro de Êxodos, perfeito? Fizemos a leitura e também comentamos. Então, essa foi a nossa leitura de hoje, e é interessante ver aqui, neste penúltimo capítulo, que é a obediência, que eles obedeceram a Deus exatamente como Deus havia ordenado a Moisés. Então fizeram tudo, e depois que acabaram a construção de tudo, eles levaram a obra, levaram o objeto da obra deles para que Moisés aprovasse. E Moisés, vendo aquilo que tinha sido muito bem feito, Moisés abençoou aquele povo. Moisés abençoou todo aquele povo que tinha participado ali da construção, do tabernáculo para a adoração do Senhor. É como se fosse uma igreja hoje, só que naquela época tudo isso era feito em formato de tendas, não tinha uma construção, não tinha essa alvenaria, não tinha esta obra de concreto, de cimento, então tudo era feito ali em formato de tenda. Então o tabernáculo era como se fosse uma tenda para a adoração do Senhor. Então Moisés abençoou a todos eles. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Para você que ficou aí por um minuto, meu muito obrigado. Para você que nos acompanhou nosso vídeo aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida grandemente. E já você que ficou até o final,
Muito obrigado, muita paz espiritual, muita sabedoria, muita riqueza, vida plena para você, para toda a sua família, muita saúde, paz espiritual para você. Nosso objetivo é retornar amanhã com a leitura do último capítulo aqui do nosso livro de Êxodos, tá? Desde já agradecemos. Vamos retornar amanhã, se Deus quiser. Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, não paga nada. Basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu tablet, no seu computador, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Mas se não for possível fazer isso, pelo menos deixa o like aí, deixa o joinha aí, o gostei, entendeu? Só apertar o botãozinho aí do like, beleza? Like aí para nós, entendeu? Que aí a plataforma já vai ver que esse material é relevante e vai enviar esse material para mais e mais pessoas, e assim a gente pode estar ajudando, motivando a vida de mais e mais pessoas, perfeito? Muito obrigado. Façam todos um ótimo dia. Não se esqueça, tá? Não se esqueça de deixar o seu like aí. Façam todos um ótimo dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!